Beatriz Santos tinha certeza absoluta de que sua carreira médica tinha acabado antes mesmo de começar. Ali, no chão de mármore do Hospital Central, rodeada por prontuários espalhados, ela olhava para cima e via os olhos cinzas e gélidos do Dr. Alexandre Mendes, o diretor mais temido da cidade, enquanto o café quente escorria pelo jaleco italiano dele. Ele não gritou. Isso foi o que mais assustou. Apenas disse, com aquela voz perigosamente calma: Doutora Santos, minha sala, 6 da tarde. Não se atrase. O que nenhum deles sabia naquele momento é que aquele desastre era apenas o começo. Olá, apaixonados por dramas médicos. Eu sou a Júlia e você está no Romances de Plantão. A história de hoje foi escrita com muito carinho para quem ama o clima tenso dos hospitais e as reviravoltas do coração. Preparem o fôlego e vamos para o plantão de hoje. O relógio digital na parede da recepção do Hospital Central marcava 5h45 da manhã. A luz ainda tímida do amanhecer mal conseguia atravessar as enormes janelas de vidro do saguão principal, mas lá dentro o hospital já pulsava com vida própria. O cheiro característico de desinfetante hospitalar, misturado com café requentado da máquina do segundo andar, já estava impregnado no jaleco de Beatriz. Um jaleco que, para ser completamente honesto, ainda parecia 2 números maior do que ela. Beatriz Santos tinha 24 anos e aquele era oficialmente o seu primeiro dia como residente de cirurgia geral no hospital mais renomado da cidade. 6 anos. 6 anos ela tinha passado estudando até seus olhos arderem, memorizando cada músculo, cada artéria, cada protocolo. 6 anos sonhando com esse momento. E agora que ele finalmente havia chegado, ela sentia suas mãos suarem frio dentro dos bolsos do jaleco, enquanto caminhava pelos corredores brancos que pareciam intermináveis. Ela estava revisando mentalmente a anatomia do sistema digestivo, porque nunca se sabe quando vão te perguntar algo na frente de todo mundo. Quando seu bip tocou. Aquele som estridente, agudo, cortante, que todo médico aprende a odiar e respeitar ao mesmo tempo. O coração dela deu um salto. Beatriz pegou o aparelho com a mão esquerda, a mesma que segurava um copo grande de café ainda fumegante. Na mão direita, ela carregava uma pilha considerável de prontuários que a enfermeira-chefe tinha lhe entregado 5 minutos antes, com um sorriso que dizia claramente: Bem-vinda ao inferno, querida. Ela tentou equilibrar tudo enquanto lia a mensagem no visor minúsculo do bip. Emergência, sala 3. Paciente masculino, 67 anos, dor abdominal aguda. Merda. Beatriz acelerou o passo, seus tênis brancos fazendo um som de borracha contra o mármore. O café balançava perigosamente no copo de isopor. Os prontuários ameaçavam escorregar. Seus óculos escorregavam pelo nariz suado. Foi quando aconteceu. O pé direito dela enganchou na quina de um carrinho de limpeza que alguém tinha deixado estrategicamente posicionado no pior lugar possível do corredor. O mundo entrou em câmera lenta, daquele jeito cruel que só acontece nos piores momentos da vida. Beatriz sentiu seu corpo se desequilibrar. Os prontuários voaram de suas mãos como pássaros assustados. O café desenhou um arco perfeito e majestoso no ar, as gotículas brilhando sob a luz fluorescente como diamantes líquidos e marrons. E então o impacto. Ela não bateu na parede, não bateu no chão. Bateu em algo sólido, quente, que cheirava a perfume importado. Algo amadeirado, caro, masculino, misturado com o aroma inconfundível de autoridade. O café completou sua trajetória fatal, aterrissando com uma precisão que seria impressionante, se não fosse trágica, bem no centro de uma camisa branca impecável. Uma camisa de tecido egípcio, ela notaria depois. O tipo de camisa que custa mais do que o aluguel dela. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Beatriz conseguia ouvir o próprio coração batendo nas têmporas, conseguia ouvir o zumbido distante do ar-condicionado, conseguia ouvir, em algum lugar distante do corredor, o bip constante de um monitor cardíaco. Ela levantou os olhos lentamente, ainda tentando recuperar o equilíbrio, ainda com os prontuários espalhados aos seus pés como evidências do crime.
E foi quando ela o viu. Olhos cinzas. Não aquele cinza claro e suave das nuvens de verão. Não. Era um cinza tempestuoso, do tipo que parece enxergar através de você, dissecando cada pensamento, cada medo, cada mentira que você já contou. Dr. Alexandre Mendes. O diretor. O homem que, segundo as lendas do hospital, havia demitido um chefe de departamento inteiro por causa de um relatório mal feito. O homem que operava com uma precisão tão perfeita que outros cirurgiões vinham de outros estados apenas para assistir seus procedimentos. O homem que nunca, jamais, em hipótese alguma, sorria. E Beatriz tinha acabado de derramar café nele. Café quente. Muito quente. Ele não gritou. Isso foi o que a assustou mais. Ele simplesmente olhou para baixo, observando a mancha marrom escura que se espalhava pelo tecido branco de sua camisa, como uma evidência líquida da incompetência dela. A mancha crescia, se infiltrando no tecido caro, provavelmente arruinando-o para sempre. Depois, seus olhos voltaram para ela. Devagar, deliberadamente. Beatriz estava congelada. Seus óculos estavam tortos no rosto. Seu cabelo tinha escapado do rabo de cavalo que ela tinha feito com tanto cuidado naquela manhã. Ela podia sentir uma gota de café escorrendo pela bochecha. Doutora... A voz dele era baixa, controlada, perigosamente calma. Ele olhou para o crachá que pendia torto no jaleco dela. Beatriz Santos, certo? Ela conseguiu acenar com a cabeça. A voz dela tinha simplesmente desaparecido, evaporado junto com sua dignidade. Primeiro dia de residência? Ele continuou, sua voz mantendo aquele tom mortal de tranquilidade. Sim, senhor. A voz dela saiu como um sussurro estrangulado. Eu sinto muito, eu não vi. Eu estava lendo o bip, e o carrinho estava ali, e eu... Ele levantou uma mão. Apenas isso. Um gesto pequeno, mas que teve o poder de cortar as palavras dela pela metade, como um bisturi afiado. Economize suas desculpas, doutora Santos. Ele abaixou o olhar novamente para a camisa arruinada, e então de volta para ela. Esteja na minha sala ao final do seu turno, às 18 horas. Não se atrase. E então, sem esperar resposta, sem dar chance para mais desculpas, sem sequer piscar, ele simplesmente contornou a bagunça de prontuários no chão, contornou ela, e seguiu pelo corredor. Beatriz ficou ali, parada, tremendo, sentindo as lágrimas quererem subir, mas se recusando terminantemente a deixá-las cair. Não no primeiro dia. Não ali no meio do corredor, onde qualquer um podia ver. Lentamente ela se abaixou e começou a juntar os prontuários espalhados. Suas mãos tremiam tanto que os papéis escorregavam entre seus dedos. Meu Deus, você realmente fez isso. Uma voz feminina veio de algum lugar à esquerda dela. Beatriz olhou para cima. Uma enfermeira que não devia ter mais de 30 anos a observava com uma mistura de horror e admiração, os olhos arregalados. Você derramou café no Dr. Mendes. No Dr. Mendes? Ela parecia estar decidindo se ria ou chamava os paramédicos. Ninguém nunca... Quero dizer, esse homem é intocável. Ele é... Eu sei quem ele é, Beatriz murmurou, juntando o último prontuário e se levantando com dificuldade. Seus joelhos pareciam feitos de gelatina. Acredite, eu sei exatamente quem ele é. E ele te chamou na sala dele? A enfermeira engoliu em seco. Queridinha, foi bom te conhecer enquanto durou. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Ótimo, maravilhoso, espetacular. Às 18 horas, Beatriz estaria desempregada. Sua carreira, que tecnicamente ainda nem tinha começado, já estava terminada. Mas Beatriz não tinha tempo para um colapso nervoso. Ainda tinha um paciente esperando na sala 3. Ela endireitou os óculos, secou o rosto com a manga do jaleco e correu. A emergência do Hospital Central era um mundo à parte. O cheiro ali era diferente, mais intenso, mais urgente. Desinfetante misturado com sangue, suor e medo. As luzes eram mais fortes, mais brancas, quase agressivas. E o som era uma sinfonia caótica de bips, vozes gritando códigos, sapatos correndo contra o linóleo. Beatriz entrou na sala 3 e quase esbarrou em um residente do 3º ano.
Um cara alto de óculos que a olhou de cima a baixo com evidente desprezo. Você é a novata? Ele nem esperou resposta dela. O paciente está ali, Sr. Oliveira. 67 anos, dor abdominal aguda no quadrante inferior direito. Possível apendicite. A doutora Carvalho quer que você faça a anamnese inicial enquanto esperamos os exames. Beatriz respirou fundo e se aproximou da maca. O Sr. Oliveira era um homem de cabelos completamente brancos, rosto enrugado marcado por anos de sol, mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira. Ele estava pálido, não aquele pálido normal, mas aquele pálido acinzentado que faz todos os alarmes internos de um médico dispararem. Senhor Oliveira? Ela se aproximou devagar, colocando sua mão sobre a dele. Estava fria, úmida. Meu nome é Beatriz, sou médica residente. Pode me dizer onde dói? Ele a olhou com olhos azuis embaçados de dor e tentou sorrir. Doutora tão novinha. A voz dele saiu trêmula. Minha neta tem sua idade. E tenho certeza que ela ficaria orgulhosa de ver como o senhor está sendo corajoso agora. Beatriz sorriu para ele, apertando sua mão gentilmente. Vamos descobrir o que está acontecendo, está bem? Mas preciso que me conte, quando a dor começou? Ele respirou fundo, fazendo uma careta. Esta manhã, eu achei que era só gases, sabe? Coisa de velho. Mas aí foi piorando, piorando. Minha filha insistiu para eu vir. Ele apertou a mão dela de volta com mais força do que ela esperava. Doutora, eu vou ficar bem, não vou? Não pode ser nada sério. Tenho o aniversário da minha neta semana que vem. O coração de Beatriz apertou. Essa era a parte que os livros não ensinavam. Não ensinavam o que fazer quando um avô te olhava com esperança nos olhos, confiando em você para dizer que tudo ficaria bem. Vamos fazer o nosso melhor, Sr. Oliveira. Mas primeiro, preciso examiná-lo. Pode levantar a camisa para mim? Ela passou os próximos 15 minutos fazendo a anamnese mais cuidadosa da vida dela. Palpou o abdômen dele com cuidado, observando cada reação, cada contração muscular involuntária. Quando pressionou o ponto de McBurney, ele praticamente pulou da maca. Apendicite aguda, definitivamente. Doutora Santos. A voz da doutora Carvalho, sua supervisora, cortou os pensamentos dela. Qual o seu diagnóstico preliminar? Beatriz se virou para ela. A doutora Carvalho era uma mulher de seus 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado, óculos na ponta do nariz e uma expressão que dizia claramente que ela não tinha paciência para a incompetência. Apendicite aguda, senhora. Beatriz respondeu mantendo a voz firme mesmo que seu estômago estivesse revirando. Dor no quadrante inferior direito, sinal de Bloomberg positivo, leucocitose nos exames preliminares. Recomendo cirurgia de emergência. A doutora Carvalho a observou por um longo momento. Depois, para surpresa de Beatriz, acenou levemente com a cabeça. Correto. Prepare-o para o centro cirúrgico. Ela já estava se virando quando parou e olhou para trás. E doutora? Santos, próxima vez tente não derramar café no diretor antes de um procedimento. Faz mal para a concentração. O rosto de Beatriz queimou. Ótimo. Já estava em todos os corredores. 3 horas depois, Beatriz estava no centro cirúrgico auxiliando na apendicectomia do Sr. Oliveira. As mãos dela finalmente tinham parado de tremer. Ali, com as luvas cirúrgicas, a máscara cobrindo seu rosto, o gorro escondendo seu cabelo despenteado, ela se sentia competente. A doutora Carvalho era cirurgiã-chefe e comandava a sala com a precisão de um maestro. Cada movimento era calculado, cada instrução clara e direta. Bisturi. Ela estendia a mão e Beatriz colocava o instrumento na posição exata. Pinça. Aspirador. Muito bem, doutora Santos, você está aprendendo rápido. Beatriz sentiu um calor de orgulho no peito. Talvez, só talvez, ela conseguisse sobreviver a esse primeiro dia. Foi quando ela sentiu aquela sensação estranha de estar sendo observada. Beatriz levantou os olhos por cima da mesa cirúrgica e quase deixou a pinça cair. Na galeria de observação, atrás do vidro que separava a área estéril do resto do hospital,
estava ele, Dr. Alexandre Mendes. Ele tinha trocado a camisa manchada de café por outra impecável, branca como neve. Usava um terno cinza escuro por cima do jaleco. Estava de braços cruzados, observando. Apenas observando. Os olhos deles se encontraram por uma fração de segundo, através do vidro e da máscara. Beatriz desviou o olhar imediatamente, sentindo seu coração acelerar de uma forma que definitivamente não era apropriada durante uma cirurgia. Por que ele estava ali? O diretor do hospital não tinha coisas melhores para fazer do que observar uma simples apendicectomia realizada por uma residente de primeiro dia, a menos que ele estivesse a avaliando, decidindo se a demissão dela seria imediata ou se ele daria a misericórdia de deixá-la terminar o dia primeiro. Doutora, Santos, concentração. A voz da doutora Carvalho a trouxe de volta à realidade. O Sr. Oliveira precisa de você aqui, não viajando. Sim, senhora, desculpe. Beatriz se forçou a focar. Apêndice. Paciente. Procedimento. Era só isso que importava agora. A cirurgia levou mais 45 minutos. Quando finalmente fecharam, quando o Sr. Oliveira foi levado para a recuperação com os sinais vitais estáveis, Beatriz sentiu suas pernas quase cederem de exaustão e alívio. Bom trabalho, doutora. Santos! A doutora Carvalho puxou a máscara e lhe deu algo que quase parecia um sorriso. Você tem mãos firmes e, mais importante, tem calma. Isso é raro em novatos. Obrigada, doutora Carvalho. Agora vá trocar esse jaleco e descanse um pouco. Ainda tem... Ela olhou para o relógio na parede. 3 horas até o fim do seu turno. 3 horas. 3 horas até Beatriz ter que subir até o último andar. 3 horas até ter que bater na porta da sala do diretor. 3 horas até descobrir se sua carreira terminaria antes mesmo de começar. O vestiário feminino estava vazio quando Beatriz entrou. O silêncio era quase opressivo, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado e o gotejar distante de uma torneira mal fechada. Ela sentou-se em um dos bancos, ainda com o pijama cirúrgico, e simplesmente respirou. Os óculos dela estavam embaçados. Beatriz os tirou e limpou com a barra da camisa. Sem eles, o mundo ficava levemente desfocado, mais suave nas bordas. Às vezes, ela desejava que a vida fosse assim, menos nítida, menos cruel nos detalhes. O celular dela vibrou no armário. Mensagem da mãe. Como está sendo o primeiro dia, meu amor? Já salvou vidas? Beatriz quase riu. Quase. Ela digitou de volta. Ainda estou viva. Isso já é uma vitória. Te ligo depois. Beatriz colocou o celular de volta e vestiu o jaleco limpo. Este estava no tamanho certo, ajustado nos ombros. Mas por algum motivo ela sentia falta daquele outro, grande demais, que a fazia sentir como se estivesse usando a roupa de outra pessoa, de alguém mais confiante, mais competente. Ela olhou para o relógio. 17h45. 15 minutos. O estômago dela revirou. Quando foi a última vez que tinha comido? Café da manhã? Nem isso, na verdade. Tinha sido só café. O mesmo café que agora decorava a camisa de um homem que provavelmente ia destroçá-la em palavras cuidadosamente escolhidas. Beatriz se levantou, endireitou o jaleco, prendeu o cabelo novamente em um rabo de cavalo firme. Olhou-se no espelho manchado do vestiário, rosto pálido, olhos castanhos grandes demais atrás dos óculos, bochechas ainda levemente rosadas do calor do centro cirúrgico. Você consegue. Ela sussurrou para o próprio reflexo. É só uma conversa. Ele vai te demitir, você vai aceitar com dignidade e vai procurar outro hospital amanhã. O reflexo dela não pareceu muito convencido. O último andar do Hospital Central era outro mundo. Enquanto os andares de baixo eram funcionais, práticos, cheios de luz fluorescente branca e cheiro de desinfetante, aqui em cima era luxuoso. O piso era de madeira escura e polida. As paredes tinham painéis de vidro fosco com iluminação indireta que criava um brilho dourado e suave. Havia até quadros nas paredes. Arte de verdade, não pôsteres motivacionais baratos.
Os passos de Beatriz soavam diferentes ali, mais altos, ecoando contra o teto alto. Ela passou por algumas salas, diretoria financeira, recursos humanos, conselho administrativo. E então, no final do corredor, uma porta dupla de madeira maciça com uma placa discreta de metal. Dr. Alexandre Mendes, diretor médico. Beatriz parou em frente à porta. Suas mãos suavam. Ela as limpou no jaleco e respirou fundo 3 vezes. Levantou a mão para bater. Antes que seus dedos tocassem a madeira, uma voz veio de dentro. Entre, doutora Santos. Como ele sabia que era ela? Tinha câmeras no corredor? Ou simplesmente sabia que ela seria pontual porque estar atrasada tornaria tudo ainda pior? Beatriz girou a maçaneta, de metal frio, pesado, caro, e empurrou a porta. O escritório era exatamente como ela imaginava que seria. Enorme. A mesa de madeira escura dominava o centro da sala, organizada com precisão militar. Laptop, alguns arquivos perfeitamente alinhados, uma caneta Montblanc em seu suporte. Atrás da mesa, uma janela do chão ao teto oferecia uma vista panorâmica da cidade enquanto o sol começava a se pôr, tingindo tudo de laranja e rosa. Estantes de livros cobriam uma parede inteira. Não livros decorativos, livros médicos de verdade, com lombadas gastas de tanto uso. E atrás da mesa, de pé, de costas para ela, observando a cidade lá embaixo, estava ele, Dr. Alexandre Mendes. Ele não se virou imediatamente, apenas ficou ali, as mãos nos bolsos da calça do terno cinza escuro, os ombros retos, a postura de alguém que nunca duvidou de seu lugar no mundo. Feche a porta. A voz dele era baixa, mas clara o suficiente para ser ouvida perfeitamente através da sala. Beatriz fechou a porta atrás dela. O clique da fechadura soou final, definitivo. Sente-se. Havia uma cadeira de couro em frente à mesa. Beatriz caminhou até ela com passos que pareciam muito altos, muito óbvios. Sentou-se na beirada, as costas retas, as mãos cruzadas no colo. Ele finalmente se virou. A luz do pôr do sol criava um contorno dourado ao redor da silhueta dele, tornando impossível ver completamente sua expressão. Mas Beatriz podia ver os olhos dele. Aqueles olhos cinzas que pareciam ler cada pensamento que ela tentava esconder. Ele caminhou lentamente até sua cadeira e sentou-se, os movimentos controlados, deliberados. Cruzou as mãos sobre a mesa e a observou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Sabe por que está aqui, doutora Santos? A garganta de Beatriz estava seca. Por causa do incidente desta manhã, senhor. Ela conseguiu dizer, sua voz saindo mais firme do que esperava. E eu realmente sinto muito. Foi completamente não profissional e... Não terminei de falar. Ele interrompeu, mas não de forma agressiva, apenas factual. Beatriz fechou a boca imediatamente. Você está aqui. Ele continuou, seus olhos nunca deixando os dela. Porque eu assisti sua atuação no centro cirúrgico esta tarde. Espera. O quê? Observei como você tratou o Sr. Oliveira. Como você segurou a mão dele antes da anestesia, mesmo quando ninguém estava olhando. Como você explicou cada passo do procedimento para acalmá-lo, mesmo sabendo que ele não entenderia metade dos termos técnicos. Ele fez uma pausa. Observei como suas mãos não tremeram uma única vez durante a cirurgia, apesar de ser seu primeiro procedimento aqui. Como você antecipou cada instrumento que a doutora Carvalho precisaria antes mesmo dela pedir. Beatriz estava confusa, muito confusa. Senhor, eu não... E então? Ele continuou como se ela não tivesse falado. Liguei para seus supervisores da Faculdade de Medicina. Todos disseram a mesma coisa. Beatriz Santos é dedicada, compassiva, tecnicamente competente e tem um dom raro para fazer pacientes confiarem nela. O coração dela estava batendo tão forte que Beatriz tinha certeza que ele podia ouvi-lo do outro lado da mesa. Então, doutora Santos, aqui está minha proposta. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos cinzas fixos nos dela. Você vai trabalhar como minha assistente pessoal nos próximos 3 meses. Vai me acompanhar em cirurgias, reuniões com a diretoria, rounds com os pacientes VIP.
Vai aprender mais em 3 meses do que aprenderia em 3 anos de residência convencional. Beatriz piscou. Depois piscou de novo. O senhor quer que eu trabalhe para o senhor? Comigo. Ele corrigiu. Há uma diferença. Mas o café, a camisa. Pela primeira vez, algo que poderia quase ser confundido com diversão passou rapidamente pelos olhos dele. A camisa era cara. Você vai compensá-la com um trabalho excepcional. Ele abriu uma gaveta e puxou um documento. Este é o contrato. Leia com atenção. Se aceitar, assine e esteja no meu escritório amanhã às 6 da manhã. Temos uma cirurgia às 7. Ele deslizou o papel pela mesa até ela. Beatriz pegou o documento com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as linhas. Salário. Horários. Responsabilidades. Tudo estava ali, formal e oficial. Posso perguntar por quê? As palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las. Por que eu, senhor? Existem residentes mais experientes, mais experientes, sim. Ele se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sobre o abdômen. Mas nenhum deles segurou a mão de um paciente assustado quando pensaram que ninguém estava olhando. Nenhum deles tratou uma apendicectomia de rotina com o mesmo cuidado que teriam com uma cirurgia cardíaca complexa. Ele fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os dela. A medicina, doutora Santos, não é apenas sobre técnica. Técnica eu posso ensinar. Mas compaixão, essa capacidade de fazer um senhor de 67 anos confiar sua vida a uma médica que ele conheceu há 5 minutos, isso não se ensina. Ou você tem, ou não tem. Beatriz sentiu um calor subir pelo peito, tingindo suas bochechas. E você tem. Ele concluiu, sua voz baixa, mas firme. Então, aceita? Ela olhou para o documento novamente. Suas mãos ainda tremiam, mas agora por um motivo completamente diferente. 3 meses trabalhando diretamente com o Dr. Alexandre Mendes. 3 meses aprendendo com o melhor cirurgião do estado. 3 meses que poderiam mudar completamente sua carreira. Ou 3 meses de puro inferno trabalhando ao lado de um homem que claramente não tolerava imperfeições. Beatriz olhou para cima. Ele a observava com aquela expressão séria, aguardando, paciente, mas expectante. Eu aceito. A voz dela saiu mais firme do que ela se sentia. Estarei aqui amanhã às 6 da manhã. Algo mudou na expressão dele. Não um sorriso. Definitivamente não um sorriso. Mas talvez aprovação? Ótimo. Ele se levantou, indicando que a reunião havia terminado. Uma última coisa, doutora Santos. Beatriz se levantou também, guardando o documento dobrado no bolso do jaleco. Senhor? Da próxima vez que estiver carregando café e prontuários simultaneamente, ele fez uma pausa e ela jurou que viu o canto da boca dele se mover quase imperceptivelmente. Escolha apenas um. O rosto dela queimou, mas conseguiu acenar. Sim, senhor. Vou lembrar disso. Ela caminhou até a porta, sua cabeça girando com tudo o que tinha acabado de acontecer. Quando sua mão tocou a maçaneta, a voz dele a parou novamente. E, doutora Santos? Beatriz se virou. Ele estava de pé ao lado da janela novamente, metade do rosto iluminado pela luz cada vez mais alaranjada do pôr do sol, metade em sombras. Bem-vinda ao Hospital Central. De verdade desta vez. Quando Beatriz saiu do prédio administrativo, o céu já estava em tons profundos de roxo e laranja. O estacionamento do hospital estava mais vazio, apenas alguns carros espalhados aqui e ali. Ela caminhou até seu carro, um velho sedã que a tinha acompanhado desde a faculdade, e simplesmente parou ao lado dele, encostando contra a porta do motorista. Beatriz tirou o celular do bolso. Dezenas de mensagens não lidas. Sua mãe, suas amigas da faculdade, sua roommate querendo saber se ela tinha sobrevivido ao primeiro dia. Mas ela não conseguia responder ainda. Precisava processar. Beatriz olhou para cima, para as janelas iluminadas do hospital. Em algum lugar lá dentro, o senhor Oliveira estava se recuperando. Em algum lugar lá em cima, no último andar, havia um escritório com vista para a cidade, onde um homem de olhos cinzas
tinha acabado de mudar completamente o curso da vida dela. O celular dela vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Doutora Santos, aqui é Mariana, assistente do Dr. Mendes, enviando por e-mail os detalhes da cirurgia de amanhã para você revisar. Chegue 15 minutos antes para a preparação. A T era real. Estava realmente acontecendo. Beatriz soltou um riso nervoso que ecoou pelo estacionamento vazio. Ela tinha começado o dia derramando café no diretor do hospital e estava terminando como a nova assistente pessoal dele. Se isso não era prova de que a vida médica era imprevisível, ela não sabia o que era. Ela entrou no carro, ligou o motor e permitiu-se finalmente sorrir. O despertador tocou às 4:30 da manhã. Beatriz já estava acordada. Na verdade, ela mal tinha dormido. Tinha passado metade da noite lendo e relendo o e-mail que Mariana tinha enviado. A cirurgia de hoje seria uma correção de aneurisma de aorta abdominal. Complexa, delicada, o tipo de procedimento que requeria horas de concentração absoluta, e ela estaria lá, não apenas observando da galeria, mas dentro da sala ao lado dele. Beatriz se levantou, tomou um banho rápido e frio para acordar completamente. Prendeu o cabelo ainda úmido em um coque bem firme, colocou os óculos e observou o próprio reflexo no espelho do banheiro. Você consegue, ela disse para si mesma, como tinha feito no vestiário ontem. Mas desta vez, sua voz soou mais convincente. É só mais um dia de cada vez. Ela preparou café, ironicamente, já que café tinha sido o catalisador de tudo isso. Mas desta vez, Beatriz tomou todo o cuidado do mundo, segurando a caneca com as duas mãos como se fosse feita de cristal fino. Às 5:20, ela estava no carro. Às 5:40, estava estacionando no hospital, que ainda estava relativamente quieto neste horário da madrugada. Às 5:45, estava no elevador subindo para o último andar, e às 5:50, estava parada em frente àquela porta dupla de madeira maciça, respirando fundo. Desta vez, quando levantou a mão para bater, a voz não veio de dentro antes. Ela bateu. 3 batidas firmes. Entre. Beatriz abriu a porta. O escritório estava diferente na luz da manhã. O sol ainda não tinha nascido completamente. Então a iluminação vinha das luminárias elegantes, espalhadas pela sala, criando poças de luz dourada sobre a madeira escura. Dr. Alexandre estava sentado à sua mesa, já completamente vestido com o pijama cirúrgico azul escuro, sob um jaleco impecável. Óculos de leitura descansavam no nariz enquanto ele revisava alguns documentos. Quando olhou para cima e a viu, tirou os óculos. Pontual, ele observou, e ela não conseguiu decifrar se era aprovação ou apenas constatação. Bom, sente-se. Temos 20 minutos antes de descer para a preparação. Beatriz sentou-se na mesma cadeira de ontem. Ele pegou uma pasta e a deslizou pela mesa até ela. Estes são os exames do paciente. Senhor Rodrigues, 58 anos, aneurisma de 5,2 centímetros. Leu o relatório que Mariana enviou? Sim, senhor. Li 3 vezes. Ele arqueou uma sobrancelha. O primeiro sinal real de reação que ela tinha visto dele. 3 vezes? Queria ter certeza de que entendia cada detalhe. Ela admitiu. É uma cirurgia delicada. Qualquer erro pode ser fatal. Ele completou. Exatamente. E é por isso que não haverá erros. Ele se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a cidade começava a despertar. Luzes se acendiam em prédios distantes, como estrelas terrestres. Doutora Santos, vou lhe dizer algo que meu mentor me disse quando eu tinha sua idade. A voz dele era mais suave agora, quase gentil. Cirurgia é 50% conhecimento técnico, 30% habilidade manual e 20% confiança. Se você tiver os 2 primeiros, mas faltar o terceiro, vai hesitar no momento crucial. E hesitação mata. Ele se virou para olhá-la. Você tem o conhecimento. Vi seu histórico acadêmico, um dos melhores da sua turma. Você tem a habilidade. Suas mãos são firmes e seus movimentos são precisos. Agora precisa desenvolver a confiança. Beatriz se levantou também. Não sabia bem por quê. Talvez porque ficar sentada enquanto ele falava assim a fazia sentir pequena demais. Como, senhor?
Como desenvolvo isso? Pela primeira vez ele realmente sorriu. Não foi um sorriso largo nem caloroso. Foi pequeno, quase imperceptível, apenas um leve levantar do canto da boca. Mas estava ali, trabalhando ao meu lado nos próximos 3 meses. Ele olhou para o relógio. E começando agora. Vamos. Temos um paciente esperando. A preparação pré-cirúrgica era quase ritualística. Lavar as mãos por 3 minutos completos, contando cada segundo. Esfregar sob as unhas, entre os dedos, os pulsos, a água quente, o sabão antibacteriano, transformando-se em espuma rosa. Doutor, Alexandre estava ao lado dela em outra pia, realizando os mesmos movimentos, com uma precisão que falava de décadas de repetição. Mas mesmo algo tão mundano quanto lavar as mãos parecia diferente quando ele fazia, mais deliberado, mais importante. Relaxe seus ombros, ele disse de repente sem olhar para ela. Você está tensa. Tensão nos ombros desce para as mãos. Mãos tensas não são precisas. Beatriz forçou os ombros para baixo conscientemente. Ele estava certo. Ela nem tinha percebido que estava praticamente com os ombros nas orelhas. Melhor. Ele aprovou. Respire. A cirurgia é longa. 4, talvez 5 horas. Você precisa encontrar seu ritmo. Eles entraram na sala cirúrgica. A equipe já estava lá. 2 enfermeiras cirúrgicas, um anestesista e a doutora Carvalho, que seria a segunda cirurgiã. A nossa novata conquistou o impossível, doutora Carvalho comentou quando viu Beatriz entrar ao lado do doutor Mendes. Havia respeito em sua voz agora, diferente da neutralidade de ontem. Bem-vinda ao time, doutora Santos. Obrigada, doutora Carvalho. O senhor Rodrigues já estava na mesa, sedado, seu abdômen preparado e coberto com campos cirúrgicos estéreis, deixando apenas a área de trabalho exposta. Dr. Alexandre se posicionou à direita do paciente, doutora Carvalho à esquerda. Beatriz ficou ao lado dele, ligeiramente atrás, onde poderia observar cada movimento, mas também ajudar quando necessário. Bisturi. A mão dele se estendeu firme e aberta. A enfermeira colocou o instrumento na palma dele. Ele fez a primeira incisão. Um corte limpo, preciso, controlado. Nada de hesitação. Doutora Santos. Ele falou enquanto trabalhava. Me diga o que estou vendo. Beatriz se forçou a focar, afastando o nervosismo. Músculo reto abdominal, senhor. O senhor está fazendo uma incisão mediana para acessar a cavidade peritoneal. Correto. Continue narrando. E assim começou. Por minutos que se transformaram em horas, Beatriz narrou cada passo, enquanto observava as mãos dele trabalharem com uma precisão que beirava o artístico. Cada corte, cada sutura, cada movimento calculado ao milímetro. Mas o que mais a impressionou não foi a técnica, embora ela fosse impecável. Foi a calma, a quietude absoluta que emanava dele mesmo quando o monitor cardíaco começou a apitar irregularmente, quando a pressão do paciente caiu de repente. Vasopressor, ele disse, sua voz absolutamente estável. Doutora Carvalho, precisamos mais aspiração aqui. Doutora Santos, segure o afastador. Assim, firme, mas não force. As mãos de Beatriz se moveram, antes que seu cérebro processasse completamente o comando. Ela segurou o instrumento exatamente como ele tinha demonstrado ontem com a doutora Carvalho. Perfeito. Mantenha essa posição. Os braços dela começaram a queimar depois de 10 minutos. Depois de 20, estavam tremendo levemente. Mas ela não soltou. Não se moveu. Pode soltar agora. A voz dele veio suave, quase gentil. Bom trabalho. Quando finalmente colocaram o último ponto e a equipe de enfermagem começou a preparar o paciente para a recuperação, Beatriz percebeu que tinha estado contendo a respiração. O relógio na parede marcava 11h47, quase 5 horas. 5 horas de pé, 5 horas focada, 5 horas sem um único erro. Eles saíram do centro cirúrgico juntos. Doutor, Alexandre puxou sua máscara para baixo e pela primeira vez Beatriz viu verdadeiro cansaço no rosto dele. Não fraqueza, nunca fraqueza, mas aquele tipo de cansaço que vem de concentração extrema durante horas. Você se saiu bem lá dentro, ele disse enquanto caminhavam pelo corredor.
Suas mãos não tremeram nem quando a pressão dele caiu. Eu estava apavorada. Beatriz admitiu antes que pudesse se censurar. Ele parou de andar e a olhou. Realmente a olhou como se estivesse a vendo pela primeira vez. Coragem não é ausência de medo, doutora Santos. É agir corretamente apesar dele. Ele fez uma pausa. Você tem fome? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Sim. Não comi nada desde ontem. Ele arqueou uma sobrancelha. Isso é inaceitável. Não pode operar com o estômago vazio. Compromete sua concentração e resistência. Ele olhou para o relógio. O café do hospital é medíocre, mas é o que temos. Vamos. E assim, de forma completamente surreal, Beatriz se viu 15 minutos depois, sentada em uma mesa do café do hospital. Um lugar pequeno e simples no segundo andar, com o Dr. Alexandre Mendes sentado à sua frente. Ele tinha um café preto e um sanduíche de peru. Ela tinha, praticamente um pouco de tudo porque realmente estava morrendo de fome. Por um longo momento, eles comeram em silêncio. Silêncio confortável, curiosamente. Não aquele silêncio tenso de ontem no escritório dele. Posso fazer uma pergunta, senhor? Beatriz arriscou entre uma garfada e outra de salada. Pode perguntar. Não garanto que vou responder. Ela sorriu levemente. Por que medicina? O que fez o senhor escolher cirurgia? Ele parou, o sanduíche a meio caminho da boca, e a observou com aqueles olhos cinzas analíticos. Essa é sua pergunta de verdade, ou está apenas fazendo conversa educada? Merda. Ele via através de tudo. A pergunta de verdade é... Ela respirou fundo. Por que o senhor é tão exigente, tão implacável? Para surpresa dela, ele colocou o sanduíche de volta no prato e se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Porque nossos pacientes merecem perfeição. A voz dele era baixa, mas intensa. Quando alguém deita naquela mesa cirúrgica e nos confia sua vida, não está pedindo bom o suficiente. Está pedindo o melhor que podemos dar. Ele olhou pela janela para o estacionamento lá embaixo, onde alguns funcionários faziam pausa para fumar. Perdi um paciente uma vez. Início da minha residência. A mandíbula dele se contraiu levemente. Foi por um erro bobo, um erro que eu não deveria ter cometido. E aquele homem tinha uma esposa, 3 filhos. Eu tive que olhar nos olhos daquela mulher e dizer que o marido dela não estava voltando para casa. O coração de Beatriz apertou. Desde então jurei que nunca mais permitiria que bom o suficiente fosse aceitável. Não para mim, não para minha equipe. Ele voltou os olhos para ela. É por isso que sou exigente. É por isso que escolho cada pessoa que trabalha comigo cuidadosamente. E é por isso que me escolheu? Beatriz perguntou baixinho. Porque viu que eu me importo tanto quanto o senhor? Ele segurou o olhar dela por um longo momento. Vi que você entende que cada paciente é o marido de alguém, o pai de alguém, a pessoa mais importante na vida de outra pessoa. Ele pegou o café. Técnica posso ensinar. Essa compreensão, não. Quando Beatriz finalmente saiu do hospital naquela noite, eram quase 8 da noite, ela estava exausta de uma forma que nunca tinha experimentado. Não era apenas cansaço físico, era mental, emocional, mas de uma forma estranhamente satisfatória. O celular dela explodiu assim que ligou. Mensagens da mãe, das amigas, todas querendo saber como tinha sido. Mas havia uma mensagem que a fez parar no meio do estacionamento. Era de um número que agora ela reconhecia como sendo da assistente do Dr. Mendes. Doutora Santos, o Dr. Mendes pediu que eu agendasse você para a cirurgia cardíaca de quinta-feira. É um transplante de válvula aórtica. Ele disse que você está pronta. Prepare-se adequadamente. Até, Mariana. Beatriz olhou para cima, para as janelas do último andar. Uma delas ainda estava iluminada. Ele ainda estava lá. Provavelmente revisando os próximos casos, estudando, planejando. Ela digitou uma resposta rápida. Recebido. Estarei pronta. E enquanto dirigia para casa naquela noite, com músculos doloridos e mente cansada, Beatriz se pegou sorrindo. 2 dias. Em apenas 2 dias a vida dela tinha mudado completamente. Ela tinha derramado café no diretor mais temido do hospital e, de alguma forma, tinha se tornado parte da equipe dele.
A vida, ela descobriu, era bem mais imprevisível do que qualquer livro de medicina poderia ensinar. E assim começou a jornada da doutora Beatriz Santos, ao lado do doutor Alexandre Mendes. Uma jornada que mudaria não apenas sua carreira, mas seu coração de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Mas a pergunta que fica é: será que conseguir a atenção do homem mais implacável do hospital foi realmente sorte? Ou o começo de algo muito mais complicado? Gente, eu quero saber. Vocês já passaram por uma situação em que um erro terrível acabou se transformando na melhor coisa que poderia ter acontecido? Conta aqui nos comentários. E se você está gostando dessas histórias de romance médico, deixa seu like e se inscreve no canal. Tem muito mais drama, emoção e romance vindo por aí. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo plantão. Beatriz Santos tinha certeza absoluta de que sua carreira médica tinha acabado antes mesmo de começar. Ali, no chão de mármore do Hospital Central, rodeada por prontuários espalhados, ela olhava para cima e via os olhos cinzas e gélidos do Dr. Alexandre Mendes, o diretor mais temido da cidade, enquanto o café quente escorria pelo jaleco italiano dele. Ele não gritou. Isso foi o que mais assustou. Apenas disse com aquela voz perigosamente calma: Doutora Santos, minha sala, 6 da tarde, não se atrase. O que nenhum deles sabia naquele momento é que aquele desastre era apenas o começo. O relógio digital na parede da recepção do Hospital Central marcava 5h45 da manhã. A luz ainda tímida do amanhecer mal conseguia atravessar as enormes janelas de vidro do saguão principal, mas lá dentro o hospital já pulsava com vida própria. O cheiro característico de desinfetante hospitalar, misturado com o café requentado da máquina do segundo andar, já estava impregnado no jaleco de Beatriz. Um jaleco que, para ser completamente honesto, ainda parecia 2 números maior do que ela. Beatriz Santos tinha 24 anos e aquele era oficialmente o seu primeiro dia como residente de cirurgia geral no hospital mais renomado da cidade. 6 anos. 6 anos ela tinha passado estudando até seus olhos arderem, memorizando cada músculo, cada artéria, cada protocolo. 6 anos sonhando com esse momento. E agora que ele finalmente havia chegado, ela sentia suas mãos suarem frio dentro dos bolsos do jaleco enquanto caminhava pelos corredores brancos que pareciam intermináveis. Ela estava revisando mentalmente a anatomia do sistema digestivo, porque nunca se sabe quando vão te perguntar algo na frente de todo mundo, quando seu bip tocou. Aquele som estridente, agudo, cortante, que todo médico aprende a odiar e respeitar ao mesmo tempo. O coração dela deu um salto. Beatriz pegou o aparelho com a mão esquerda, a mesma que segurava um copo grande de café ainda fumegante. Na mão direita, ela carregava uma pilha considerável de prontuários que a enfermeira-chefe tinha lhe entregado 5 minutos antes com um sorriso que dizia claramente: Bem-vinda ao inferno, querida. Ela tentou equilibrar tudo enquanto lia a mensagem no visor minúsculo do bip. Emergência. Sala 3. Paciente masculino, 67 anos, dor abdominal aguda. Merda. Beatriz acelerou o passo, seus tênis brancos fazendo um som de borracha contra o mármore. O café balançava perigosamente no copo de isopor. Os prontuários ameaçavam escorregar. Seus óculos escorregavam pelo nariz suado. Foi quando aconteceu. O pé direito dela enganchou na quina de um carrinho de limpeza que alguém tinha deixado estrategicamente posicionado no pior lugar possível do corredor. O mundo entrou em câmera lenta, daquele jeito cruel que só acontece nos piores momentos da vida. Beatriz sentiu seu corpo se desequilibrar. Os prontuários voaram de suas mãos como pássaros assustados. O café desenhou um arco perfeito e majestoso no ar, as gotículas brilhando sob a luz fluorescente como diamantes líquidos e marrons. E então o impacto. Ela não bateu na parede, não bateu no chão. Bateu em algo sólido, quente, que cheirava a perfume importado, algo amadeirado, caro, masculino, misturado com o aroma inconfundível de autoridade. O café completou sua trajetória fatal, aterrissando com uma precisão que seria impressionante, se não fosse trágica, bem no centro de uma camisa branca impecável.
Uma camisa de tecido egípcio, ela notaria depois. O tipo de camisa que custa mais do que o aluguel dela. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Beatriz conseguia ouvir o próprio coração batendo nas têmporas. Conseguia ouvir o zumbido distante do ar-condicionado. Conseguia ouvir, em algum lugar distante do corredor, o bip constante de um monitor cardíaco. Ela levantou os olhos lentamente, ainda tentando recuperar o equilíbrio, ainda com os prontuários espalhados aos seus pés como evidências do crime. E foi quando ela o viu. Olhos cinzas. Não aquele cinza claro e suave das nuvens de verão. Não. Era um cinza tempestuoso, do tipo que parece enxergar através de você, dissecando cada pensamento, cada medo, cada mentira que você já contou. Dr. Alexandre Mendes. O diretor. O homem que, segundo as lendas do hospital, havia demitido um chefe de departamento inteiro por causa de um relatório mal feito. O homem que operava com uma precisão tão perfeita que outros cirurgiões vinham de outros estados apenas para assistir seus procedimentos. O homem que nunca, jamais, em hipótese alguma, sorria. E Beatriz tinha acabado de derramar café nele. Café quente. Muito quente. Ele não gritou. Isso foi o que a assustou mais. Ele simplesmente olhou para baixo, observando a mancha marrom escura que se espalhava pelo tecido branco de sua camisa, como uma evidência líquida da incompetência dela. A mancha crescia, se infiltrando no tecido caro, provavelmente arruinando-o para sempre. Depois, seus olhos voltaram para ela. Devagar, deliberadamente. Beatriz estava congelada. Seus óculos estavam tortos no rosto. Seu cabelo tinha escapado do rabo de cavalo que ela tinha feito com tanto cuidado naquela manhã. Ela podia sentir uma gota de café escorrendo pela bochecha. Doutora... A voz dele era baixa, controlada, perigosamente calma. Ele olhou para o crachá que pendia torto no jaleco dela. Beatriz Santos, certo? Ela conseguiu acenar com a cabeça. A voz dela tinha simplesmente desaparecido, evaporado junto com sua dignidade. Primeiro dia de residência? Ele continuou, sua voz mantendo aquele tom mortal de tranquilidade. Sim, senhor. A voz dela saiu como um sussurro estrangulado. Eu sinto muito. Eu não vi. Eu estava lendo o bip. E o carrinho estava ali. E eu... Ele levantou uma mão. Apenas isso. Um gesto pequeno, mas que teve o poder de cortar as palavras dela pela metade como um bisturi afiado. Economize suas desculpas, doutora Santos. Ele abaixou o olhar novamente para a camisa arruinada e então de volta para ela. Esteja na minha sala ao final do seu turno, às 18 horas. Não se atrase. E então, sem esperar resposta, sem dar chance para mais desculpas, sem sequer piscar, ele simplesmente contornou a bagunça de prontuários no chão, contornou ela, e seguiu pelo corredor. Beatriz ficou ali, parada, tremendo, sentindo as lágrimas quererem subir, mas se recusando terminantemente a deixá-las cair. Não no primeiro dia. Não ali no meio do corredor, onde qualquer um podia ver. Lentamente ela se abaixou e começou a juntar os prontuários espalhados. Suas mãos tremiam tanto que os papéis escorregavam entre seus dedos. Meu Deus, você realmente fez isso. Uma voz feminina veio de algum lugar à esquerda dela. Beatriz olhou para cima. Uma enfermeira que não devia ter mais de 30 anos a observava com uma mistura de horror e admiração, os olhos arregalados. Você derramou café no Dr. Mendes. No doutor. Mendes! Ela parecia estar decidindo se ria ou chamava os paramédicos. Ninguém nunca... Não quero dizer, esse homem é intocável. Ele é... Eu sei quem ele é. Beatriz murmurou, juntando o último prontuário e se levantando com dificuldade. Seus joelhos pareciam feitos de gelatina. Acredite, eu sei exatamente quem ele é. E ele te chamou na sala dele? A enfermeira engoliu em seco. Queridinha, foi bom te conhecer enquanto durou. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Ótimo. Maravilhoso. Espetacular. Às 18 horas, Beatriz estaria desempregada. Sua carreira, que tecnicamente ainda nem tinha começado, já estava terminada. Mas Beatriz não tinha tempo para um colapso nervoso. Ainda tinha um paciente esperando na sala 3.
Ela endireitou os óculos, secou o rosto com a manga do jaleco e correu. A emergência do Hospital Central era um mundo à parte. O cheiro ali era diferente, mais intenso, mais urgente. Desinfetante misturado com sangue, suor e medo. As luzes eram mais fortes, mais brancas, quase agressivas. E o som? O som era uma sinfonia caótica de bips, vozes gritando códigos, sapatos correndo contra o linóleo. Beatriz entrou na sala 3 e quase esbarrou em um residente do 3º ano, um cara alto, de óculos, que a olhou de cima a baixo com evidente desprezo. Você é a novata? Ele nem esperou resposta dela. O paciente está ali. Senhor Oliveira, 67 anos, dor abdominal aguda no quadrante inferior direito. Possível apendicite. A doutora. Carvalho quer que você faça a anamnese inicial enquanto esperamos os exames. Beatriz respirou fundo e se aproximou da maca. O senhor Oliveira era um homem de cabelos completamente brancos, rosto enrugado marcado por anos de sol, mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira. Ele estava pálido. Não aquele pálido normal, mas aquele pálido acinzentado que faz todos os alarmes internos de um médico dispararem. Senhor Oliveira. Ela se aproximou devagar, colocando sua mão sobre a dele. Estava fria, úmida. Meu nome é Beatriz, sou médica residente. Pode me dizer onde dói? Ele a olhou com olhos azuis embaçados de dor e tentou sorrir. Doutora tão novinha. A voz dele saiu trêmula. Minha neta tem sua idade. E tenho certeza que ela ficaria orgulhosa de ver como o senhor está sendo corajoso agora. Beatriz sorriu para ele, apertando sua mão gentilmente. Vamos descobrir o que está acontecendo, está bem? Mas preciso que me conte. Quando a dor começou? Ele respirou fundo, fazendo uma careta. Esta manhã, eu achei que era só gases, sabe? Coisa de velho. Mas aí foi piorando, piorando. Minha filha insistiu para eu vir. Ele apertou a mão dela de volta com mais força do que ela esperava. Doutora, eu vou ficar bem, não vou? Não pode ser nada sério. Tenho o aniversário da minha neta semana que vem. O coração de Beatriz apertou. Essa era a parte que os livros não ensinavam. Não ensinavam o que fazer, quando um avô te olhava com esperança nos olhos, confiando em você para dizer que tudo ficaria bem. Vamos fazer o nosso melhor, Sr. Oliveira, mas primeiro, preciso examiná-lo. Pode levantar a camisa para mim? Ela passou os próximos 15 minutos fazendo a anamnese mais cuidadosa da vida dela. Palpou o abdômen dele com cuidado, observando cada reação, cada contração muscular involuntária. Quando pressionou o ponto de McBurney, ele praticamente pulou da maca. Apendicite aguda. Definitivamente. Doutora Santos. A voz da doutora Carvalho, sua supervisora, cortou os pensamentos dela. Qual seu diagnóstico preliminar? Beatriz se virou para ela. A doutora Carvalho era uma mulher de seus 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado, óculos na ponta do nariz e uma expressão que dizia claramente que ela não tinha paciência para a incompetência. Apendicite aguda, senhora. Beatriz respondeu, mantendo a voz firme mesmo que seu estômago estivesse revirando. Dor no quadrante inferior direito, sinal de Bloomberg positivo, leucocitose nos exames preliminares. Recomendo cirurgia de emergência. A doutora Carvalho a observou por um longo momento. Depois, para surpresa de Beatriz, acenou levemente com a cabeça. Correto. Prepare-o para o centro cirúrgico. Ela já estava se virando quando parou e olhou para trás. E doutora Santos, próxima vez tente não derramar café no diretor antes de um procedimento. Faz mal para a concentração. O rosto de Beatriz queimou. Ótimo. Já estava em todos os corredores. 3 horas depois, Beatriz estava no centro cirúrgico, auxiliando na apendicectomia do Sr. Oliveira. As mãos dela finalmente tinham parado de tremer. Ali, com as luvas cirúrgicas, a máscara cobrindo seu rosto, o gorro escondendo seu cabelo despenteado, ela se sentia competente. A doutora Carvalho era cirurgiã-chefe e comandava a sala com a precisão de um maestro. Cada movimento era calculado, cada instrução clara e direta. Bisturi.
Ela estendia a mão e Beatriz colocava o instrumento na posição exata. Pinça, aspirador. Muito bem, doutora Santos, você está aprendendo rápido. Beatriz sentiu um calor de orgulho no peito. Talvez, só talvez, ela conseguisse sobreviver a esse primeiro dia. Foi quando ela sentiu aquela sensação estranha de estar sendo observada. Beatriz levantou os olhos por cima da mesa cirúrgica e quase deixou a pinça cair. Na galeria de observação, atrás do vidro que separava a área estéril do resto do hospital, estava ele, Dr. Alexandre Mendes. Ele tinha trocado a camisa manchada de café por outra impecável, branca como neve. Usava um terno cinza escuro por cima do jaleco. Estava de braços cruzados, observando. Apenas observando. Os olhos deles se encontraram por uma fração de segundo, através do vidro e da máscara. Beatriz desviou o olhar imediatamente, sentindo seu coração acelerar de uma forma que definitivamente não era apropriada durante uma cirurgia. Por que ele estava ali? O diretor do hospital não tinha coisas melhores para fazer do que observar uma simples apendicectomia realizada por uma residente de primeiro dia, a menos que ele estivesse a avaliando, decidindo se a demissão dela seria imediata ou se ele daria a misericórdia de deixá-la terminar o dia primeiro. Doutora Santos, concentração. A voz da doutora Carvalho a trouxe de volta à realidade. O senhor Oliveira precisa de você aqui, não viajando. Sim, senhora, desculpe. Beatriz se forçou a focar. Apêndice, paciente, procedimento. Era só isso que importava agora. A cirurgia levou mais 45 minutos. Quando finalmente fecharam, quando o Sr. Oliveira foi levado para a recuperação com os sinais vitais estáveis, Beatriz sentiu suas pernas quase cederem de exaustão e alívio. Bom trabalho, doutora. Santos! A doutora Carvalho puxou a máscara e lhe deu algo que quase parecia um sorriso. Você tem mãos firmes e, mais importante, tem calma. Isso é raro em novatos. Obrigada, doutora Carvalho. Agora vá trocar esse jaleco e descanse um pouco. Ainda tem... Ela olhou para o relógio na parede. 3 horas até o fim do seu turno. 3 horas. 3 horas até Beatriz ter que subir até o último andar. 3 horas até ter que bater na porta da sala do diretor. 3 horas até descobrir se sua carreira terminaria antes mesmo de começar. O vestiário feminino estava vazio quando Beatriz entrou. O silêncio era quase opressivo, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado e o gotejar distante de uma torneira mal fechada. Ela sentou-se em um dos bancos, ainda com o pijama cirúrgico, e simplesmente respirou. Os óculos dela estavam embaçados. Beatriz os tirou e limpou com a barra da camisa. Sem eles, o mundo ficava levemente desfocado, mais suave nas bordas. Às vezes ela desejava que a vida fosse assim, menos nítida, menos cruel nos detalhes. O celular dela vibrou no armário. Mensagem da mãe. Como está sendo o primeiro dia, meu amor? Já salvou vidas? Beatriz quase riu. Quase. Ela digitou de volta. Ainda estou viva. Isso já é uma vitória. Te ligo depois. Beatriz colocou o celular de volta e vestiu o jaleco limpo. Este estava no tamanho certo, ajustado nos ombros, mas por algum motivo ela sentia falta daquele outro, grande demais, que a fazia sentir como se estivesse usando a roupa de outra pessoa, de alguém mais confiante, mais competente. Ela olhou para o relógio. 17 horas e 45 minutos. 15 minutos. O estômago dela revirou. Quando foi a última vez que tinha comido? Café da manhã? Nem isso, na verdade. Tinha sido só... café. O mesmo café que agora decorava a camisa de um homem que provavelmente ia destroçá-la em palavras cuidadosamente escolhidas. Beatriz se levantou, endireitou o jaleco, prendeu o cabelo novamente em um rabo de cavalo firme. Olhou-se no espelho manchado do vestiário. Rosto pálido. Olhos castanhos grandes demais atrás dos óculos. Bochechas ainda levemente rosadas do calor do centro cirúrgico. Você consegue. Ela sussurrou para o próprio reflexo. É só uma conversa. Ele vai te demitir, você vai aceitar com dignidade e vai procurar outro hospital amanhã.
O reflexo dela não pareceu muito convencido. O último andar do Hospital Central era outro mundo. Enquanto os andares de baixo eram funcionais, práticos, cheios de luz fluorescente branca e cheiro de desinfetante, aqui em cima era luxuoso. O piso era de madeira escura e polida. As paredes tinham painéis de vidro fosco com iluminação indireta, que criavam um brilho dourado e suave. Havia até quadros nas paredes. Arte de verdade, não pôsteres motivacionais baratos. Os passos de Beatriz soavam diferentes ali, mais altos, ecoando contra o teto alto. Ela passou por algumas salas, diretoria financeira, recursos humanos, conselho administrativo. E então, no final do corredor, uma porta dupla de madeira maciça com uma placa discreta de metal. Dr. Alexandre Mendes, diretor médico. Beatriz parou em frente à porta. Suas mãos suavam. Ela as limpou no jaleco e respirou fundo 3 vezes. Levantou a mão para bater. Antes que seus dedos tocassem a madeira, uma voz veio de dentro. Entre, doutora Santos. Como ele sabia que era ela? Tinha câmeras no corredor? Ou simplesmente sabia que ela seria pontual porque estar atrasada tornaria tudo ainda pior? Beatriz girou a maçaneta, de metal frio, pesado, caro, e empurrou a porta. O escritório era exatamente como ela imaginava que seria. Enorme. A mesa de madeira escura dominava o centro da sala, organizada com precisão militar. Laptop, alguns arquivos perfeitamente alinhados, uma caneta Montblanc em seu suporte. Atrás da mesa, uma janela do chão ao teto oferecia uma vista panorâmica da cidade enquanto o sol começava a se pôr, tingindo tudo de laranja e rosa. Estantes de livros cobriam uma parede inteira. Não livros decorativos, livros médicos de verdade, com lombadas gastas de tanto uso. E atrás da mesa, de pé, de costas para ela observando a cidade lá embaixo, estava ele, Dr. Alexandre Mendes. Ele não se virou imediatamente, apenas ficou ali, as mãos nos bolsos da calça do terno cinza escuro, os ombros retos, a postura de alguém que nunca duvidou de seu lugar no mundo. Feche a porta. A voz dele era baixa, mas clara o suficiente para ser ouvida perfeitamente através da sala. Beatriz fechou a porta atrás dela. O clique da fechadura soou final, definitivo. Sente-se. Havia uma cadeira de couro em frente à mesa. Beatriz caminhou até ela com passos que pareciam muito altos, muito óbvios. Sentou-se na beirada, as costas retas, as mãos cruzadas no colo. Ele finalmente se virou. A luz do pôr do sol criava um contorno dourado ao redor da silhueta dele, tornando impossível ver completamente sua expressão. Mas Beatriz podia ver os olhos dele, aqueles olhos cinzas que pareciam ler cada pensamento que ela tentava esconder. Ele caminhou lentamente até sua cadeira e sentou-se, os movimentos controlados, deliberados. Cruzou as mãos sobre a mesa e a observou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Sabe por que está aqui, doutora Santos? A garganta de Beatriz estava seca. Por causa do incidente desta manhã, senhor. Ela conseguiu dizer, sua voz saindo mais firme do que esperava. E eu realmente sinto muito. Foi completamente não profissional e... Não terminei de falar. Ele interrompeu, mas não de forma agressiva, apenas factual. Beatriz fechou a boca imediatamente. Você está aqui, ele continuou, seus olhos nunca deixando os dela, porque eu assisti sua atuação no centro cirúrgico esta tarde. Espera, o quê? Observei como você tratou o Sr. Oliveira, como você segurou a mão dele antes da anestesia, mesmo quando ninguém estava olhando. Como você explicou cada passo do procedimento para acalmá-lo, mesmo sabendo que ele não entenderia metade dos termos técnicos. Ele fez uma pausa. Observei como suas mãos não tremeram uma única vez durante a cirurgia, apesar de ser seu primeiro procedimento aqui, como você antecipou cada instrumento que a doutora Carvalho precisaria antes mesmo dela pedir. Beatriz estava confusa, muito confusa. Senhor, eu não... E então ele continuou, como se ela não tivesse falado, liguei para seus supervisores da Faculdade de Medicina. Todos disseram a mesma coisa.
Beatriz Santos é dedicada, compassiva, tecnicamente competente e tem um dom raro para fazer pacientes confiarem nela. O coração dela estava batendo tão forte que Beatriz tinha certeza que ele podia ouvi-lo do outro lado da mesa. Então, doutora Santos, aqui está a minha proposta. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos cinzas fixos nos dela. Você vai trabalhar como minha assistente pessoal nos próximos 3 meses. Vai me acompanhar em cirurgias, reuniões com a diretoria, rounds com os pacientes VIP. Vai aprender mais em 3 meses do que aprenderia em 3 anos de residência convencional. Beatriz piscou, depois piscou de novo. O senhor quer que eu trabalhe para o senhor? Comigo, ele corrigiu. Há uma diferença. Mas o café, a camisa, pela primeira vez, algo que poderia quase ser confundido com diversão, passou rapidamente pelos olhos dele. A camisa era cara. Você vai compensá-la com um trabalho excepcional. Ele abriu uma gaveta e puxou um documento. Este é o contrato. Leia com atenção. Se aceitar, assine. E esteja no meu escritório amanhã às 6 da manhã. Temos uma cirurgia às 7. Ele deslizou o papel pela mesa até ela. Beatriz pegou o documento com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as linhas. Salário, horários, responsabilidades. Tudo estava ali, formal e oficial. Posso perguntar por quê? As palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las. Por que eu, senhor? Existem residentes mais experientes, mais experientes, sim. Ele se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sobre o abdômen. Mas nenhum deles segurou a mão de um paciente assustado quando pensaram que ninguém estava olhando. Nenhum deles tratou uma apendicectomia de rotina com o mesmo cuidado que teriam com uma cirurgia cardíaca complexa. Ele fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os dela. A medicina, doutora Santos, não é apenas sobre técnica. Técnica eu posso ensinar, mas compaixão? Essa capacidade de fazer um senhor de 67 anos confiar sua vida a uma médica que ele conheceu há 5 minutos, isso não se ensina. Ou você tem ou não tem. Beatriz sentiu um calor subir pelo peito, tingindo suas bochechas. Você tem. Ele concluiu, sua voz baixa, mas firme. Então, aceita? Ela olhou para o documento novamente. Suas mãos ainda tremiam, mas agora por um motivo completamente diferente. 3 meses trabalhando diretamente com o Dr. Alexandre Mendes. 3 meses aprendendo com o melhor cirurgião do estado. 3 meses que poderiam mudar completamente sua carreira. Ou 3 meses de puro inferno trabalhando ao lado de um homem que claramente não tolerava imperfeições. Beatriz olhou para cima. Ele a observava com aquela expressão séria, aguardando. Paciente, mas expectante. Eu aceito. A voz dela saiu mais firme do que ela se sentia. Estarei aqui amanhã às 6 da manhã. Algo mudou na expressão dele. Não um sorriso. Definitivamente não um sorriso. Mas talvez aprovação? Ótimo. Ele se levantou, indicando que a reunião havia terminado. Uma última coisa, doutora Santos. Beatriz se levantou também, guardando o documento dobrado no bolso do jaleco. Senhor? Da próxima vez que estiver carregando café e prontuários simultaneamente. Ele fez uma pausa e ela jurou que viu o canto da boca dele se mover quase imperceptivelmente. Escolha apenas um. O rosto dela queimou, mas conseguiu acenar. Sim, senhor. Vou lembrar disso. Ela caminhou até a porta, sua cabeça girando com tudo que tinha acabado de acontecer. Quando sua mão tocou a maçaneta, a voz dele a parou novamente. E doutora Santos? Beatriz se virou. Ele estava de pé ao lado da janela novamente, metade do rosto iluminado pela luz cada vez mais alaranjada do pôr do sol, metade em sombras. Bem-vinda ao Hospital Central, de verdade desta vez. Quando Beatriz saiu do prédio administrativo, o céu já estava em tons profundos de roxo e laranja. O estacionamento do hospital estava mais vazio, apenas alguns carros espalhados aqui e ali. Ela caminhou até seu carro, um velho sedã que a tinha acompanhado desde a faculdade, e simplesmente parou ao lado dele, encostando contra a porta do motorista. Beatriz tirou o celular do bolso, dezenas de mensagens não lidas. Sua mãe, suas amigas da faculdade,
sua roommate querendo saber se ela tinha sobrevivido ao primeiro dia. Mas ela não conseguia responder ainda. Precisava processar. Beatriz olhou para cima, para as janelas iluminadas do hospital. Em algum lugar lá dentro, o senhor Oliveira estava se recuperando. Em algum lugar lá em cima, no último andar, havia um escritório com vista para a cidade, onde um homem de olhos cinzas tinha acabado de mudar completamente o curso da vida dela. O celular dela vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Doutora Santos, aqui é Mariana, assistente do Dr. Mendes, enviando por e-mail os detalhes da cirurgia de amanhã para você revisar. Chegue 15 minutos antes para a preparação. A T. Era real. Estava realmente acontecendo. Beatriz soltou um riso nervoso que ecoou pelo estacionamento vazio. Ela tinha começado o dia derramando café no diretor do hospital e estava terminando como a nova assistente pessoal dele. Se isso não era prova de que a vida médica era imprevisível, ela não sabia o que era. Ela entrou no carro, ligou o motor e permitiu-se finalmente sorrir. O despertador tocou às 4:30 da manhã. Beatriz já estava acordada. Na verdade, ela mal tinha dormido. Tinha passado metade da noite lendo e relendo o e-mail que Mariana tinha enviado. A cirurgia de hoje seria uma correção de aneurisma de aorta abdominal. Complexa, delicada, o tipo de procedimento que requeria horas de concentração absoluta, e ela estaria lá, não apenas observando da galeria, mas dentro da sala ao lado dele. Beatriz se levantou, tomou um banho rápido e frio para acordar completamente. Prendeu o cabelo ainda úmido em um coque bem firme. Colocou os óculos e observou o próprio reflexo no espelho do banheiro. Você consegue, ela disse para si mesma, como tinha feito no vestiário ontem. Mas desta vez, sua voz soou mais convincente. É só mais um dia de cada vez. Ela preparou café. Ironicamente, já que café tinha sido o catalisador de tudo isso. Mas desta vez, Beatriz tomou todo o cuidado do mundo, segurando a caneca com as duas mãos como se fosse feita de cristal fino. Às 5:20, ela estava no carro. Às 5:40, estava estacionando no hospital, que ainda estava relativamente quieto neste horário da madrugada. Às 5:45, estava no elevador subindo para o último andar. E às 5:50, estava parada em frente àquela porta dupla de madeira maciça, respirando fundo. Desta vez, quando levantou a mão para bater, a voz não veio de dentro antes. Ela bateu. 3 batidas firmes. Entre! Beatriz abriu a porta. O escritório estava diferente na luz da manhã. O sol ainda não tinha nascido completamente, então a iluminação vinha das luminárias elegantes, espalhadas pela sala, criando poças de luz dourada sobre a madeira escura. Dr. Alexandre estava sentado à sua mesa, já completamente vestido com o pijama cirúrgico azul escuro, sob um jaleco impecável. Óculos de leitura descansavam no nariz enquanto ele revisava alguns documentos. Quando olhou para cima e a viu, tirou os óculos. Pontual. Ele observou, e ela não conseguiu decifrar se era aprovação ou apenas constatação. Bom, sente-se. Temos 20 minutos antes de descer para a preparação. Beatriz sentou-se na mesma cadeira de ontem. Ele pegou uma pasta e a deslizou pela mesa até ela. Estes são os exames do paciente. Senhor Rodrigues, 58 anos. Aneurisma de 5,2 centímetros. Leu o relatório que Mariana enviou? Sim, senhor. Li 3 vezes. Ele arqueou uma sobrancelha. O primeiro sinal real de reação que ela tinha visto dele. 3 vezes? Queria ter certeza de que entendia cada detalhe. Ela admitiu. É uma cirurgia delicada. Qualquer erro pode ser fatal, ele completou. Exatamente. E é por isso que não haverá erros. Ele se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a cidade começava a despertar. Luzes se acendiam em prédios distantes como estrelas terrestres. Doutora Santos, vou lhe dizer algo que meu mentor me disse quando eu tinha sua idade. A voz dele era mais suave agora, quase gentil. Cirurgia é 50% conhecimento técnico, 30% habilidade manual e 20% confiança. Se você tiver os 2 primeiros, mas faltar o terceiro,
Vai hesitar no momento crucial. E hesitação mata. Ele se virou para olhá-la. Você tem o conhecimento. Vi seu histórico acadêmico. Um dos melhores da sua turma. Você tem a habilidade. Suas mãos são firmes e seus movimentos são precisos. Agora precisa desenvolver a confiança. Beatriz se levantou também. Não sabia bem por quê. Talvez porque ficar sentada enquanto ele falava assim a fazia sentir pequena demais. Como, senhor? Como desenvolvo isso? Pela primeira vez ele realmente sorriu. Não foi um sorriso largo nem caloroso. Foi pequeno, quase imperceptível. Apenas um leve levantar do canto da boca. Mas estava ali, trabalhando ao meu lado nos próximos 3 meses. Ele olhou para o relógio. E começando agora, vamos, temos um paciente esperando. A preparação pré-cirúrgica era quase ritualística. Lavar as mãos por 3 minutos completos, contando cada segundo. Esfregar sob as unhas entre os dedos os pulsos. A água quente, o sabão antibacteriano transformando-se em espuma rosa. Doutor. Alexandre estava ao lado dela em outra pia, realizando os mesmos movimentos com uma precisão que falava de décadas de repetição. Mas mesmo algo tão mundano quanto lavar as mãos parecia diferente quando ele fazia. Mais deliberado, mais importante. Relaxe seus ombros. Ele disse de repente sem olhar para ela. Você está tensa. Tensão nos ombros desce para as mãos. Mãos tensas não são precisas. Beatriz forçou os ombros para baixo conscientemente. Ele estava certo. Ela nem tinha percebido que estava praticamente com os ombros nas orelhas. Melhor, ele aprovou. Respire. A cirurgia é longa. 4, talvez 5 horas. Você precisa encontrar seu ritmo. Eles entraram na sala cirúrgica. A equipe já estava lá. 2 enfermeiras cirúrgicas, um anestesista e a doutora Carvalho, que seria a segunda cirurgiã. Ah, a nossa novata conquistou o impossível, doutora Carvalho comentou quando viu Beatriz entrar ao lado do Dr. Mendes. Havia respeito em sua voz agora, diferente da neutralidade de ontem. Bem-vinda ao time, doutora Santos. Obrigada, doutora Carvalho. O senhor Rodrigues já estava na mesa, sedado, seu abdômen preparado e coberto com campos cirúrgicos estéreis, deixando apenas a área de trabalho exposta. Dr. Alexandre se posicionou à direita do paciente, doutora Carvalho à esquerda. Beatriz ficou ao lado dele, ligeiramente atrás, onde poderia observar cada movimento, mas também ajudar quando necessário. Bisturi. A mão dele se estendeu firme e aberta. A enfermeira colocou o instrumento na palma dele. Ele fez a primeira incisão. Um corte limpo, preciso, controlado. Nada de hesitação. Doutora Santos, ele falou enquanto trabalhava. Me diga o que estou vendo. Beatriz se forçou a focar, afastando o nervosismo. Músculo reto abdominal, senhor. O senhor está fazendo uma incisão mediana para acessar a cavidade peritoneal. Correto. Continue narrando. E assim começou. Por minutos que se transformaram em horas, Beatriz narrou cada passo, enquanto observava as mãos dele trabalharem com uma precisão que beirava o artístico. Cada corte, cada sutura, cada movimento calculado ao milímetro. Mas o que mais a impressionou não foi a técnica, embora ela fosse impecável. Foi a calma, a quietude absoluta que emanava dele mesmo quando o monitor cardíaco começou a apitar irregularmente, quando a pressão do paciente caiu de repente. Vasopressor. Ele disse sua voz absolutamente estável. Doutora Carvalho, precisamos mais aspiração aqui. Doutora Santos, segure o afastador, assim. Firme, mas não force. As mãos de Beatriz se moveram antes que seu cérebro processasse completamente o comando. Ela segurou o instrumento exatamente como ele tinha demonstrado ontem com a doutora Carvalho. Perfeito. Mantenha essa posição. Os braços dela começaram a queimar depois de 10 minutos. Depois de 20, estavam tremendo levemente. Mas ela não soltou. Não se moveu. Pode soltar agora. A voz dele veio suave, quase gentil. Bom trabalho. Quando finalmente colocaram o último ponto e a equipe de enfermagem começou a preparar o paciente para a recuperação, Beatriz percebeu que tinha estado contendo a respiração.
O relógio na parede marcava 11 horas e 47 minutos. Quase 5 horas. 5 horas de pé, 5 horas focada, 5 horas sem um único erro. Eles saíram do centro cirúrgico juntos. Doutor. Alexandre puxou sua máscara para baixo. E pela primeira vez Beatriz viu verdadeiro cansaço no rosto dele. Não fraqueza. Nunca fraqueza. Mas aquele tipo de cansaço que vem de concentração extrema durante horas. Você se saiu bem lá dentro, ele disse enquanto caminhavam pelo corredor. Suas mãos não tremeram nem quando a pressão dele caiu. Eu estava apavorada. Beatriz admitiu antes que pudesse se censurar. Ele parou de andar e a olhou. Realmente a olhou como se estivesse a vendo pela primeira vez. Coragem não é ausência de medo, doutora Santos. É agir corretamente apesar dele. Ele fez uma pausa. Você tem fome? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Sim? Não comi nada desde ontem. Ele arqueou uma sobrancelha. Isso é inaceitável. Não pode operar com o estômago vazio. Compromete sua concentração e resistência. Ele olhou para o relógio. O café do hospital é medíocre, mas é o que temos. Vamos. E assim, de forma completamente surreal, Beatriz se viu 15 minutos depois, sentada em uma mesa do café do hospital, um lugar pequeno e simples no segundo andar, com o Dr. Alexandre Mendes sentado à sua frente. Ele tinha um café preto e um sanduíche de peru. Ela tinha, praticamente um pouco de tudo porque realmente estava morrendo de fome. Por um longo momento, eles comeram em silêncio. Silêncio confortável, curiosamente. Não aquele silêncio tenso de ontem no escritório dele. Posso fazer uma pergunta, senhor? Beatriz arriscou entre uma garfada e outra de salada. Pode perguntar. Não garanto que vou responder. Ela sorriu levemente. Por que medicina? O que fez o senhor escolher cirurgia? Ele parou, o sanduíche a meio caminho da boca, e a observou com aqueles olhos cinzas analíticos. Essa é sua pergunta de verdade? Ou está apenas fazendo conversa educada? Merda. Ele via através de tudo. A pergunta de verdade é... Ela respirou fundo. Por que o senhor é tão exigente? Tão implacável? Para surpresa dela, ele colocou o sanduíche de volta no prato e se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Porque nossos pacientes merecem perfeição. A voz dele era baixa, mas intensa. Quando alguém deita naquela mesa cirúrgica e nos confia sua vida, não está pedindo bom o suficiente. Está pedindo o melhor que podemos dar. Ele olhou pela janela para o estacionamento lá embaixo, onde alguns funcionários faziam pausa para fumar. Perdi um paciente uma vez, início da minha residência. A mandíbula dele se contraiu levemente. Foi por um erro bobo, um erro que eu não deveria ter cometido. E aquele homem tinha uma esposa, 3 filhos. Eu tive que olhar nos olhos daquela mulher e dizer que o marido dela não estava voltando para casa. O coração de Beatriz apertou. Desde então, jurei que nunca mais permitiria que bom o suficiente fosse aceitável. Não para mim, não para minha equipe. Ele voltou os olhos para ela. É por isso que sou exigente. É por isso que escolho cada pessoa que trabalha comigo cuidadosamente. E é por isso que me escolheu? Beatriz perguntou baixinho. Porque viu que eu me importo tanto quanto o senhor. Ele segurou o olhar dela por um longo momento. Vi que você entende que cada paciente é o marido de alguém, o pai de alguém, a pessoa mais importante na vida de outra pessoa. Ele pegou o café. Técnica posso ensinar, essa compreensão... Não. Quando Beatriz finalmente saiu do hospital naquela noite, eram quase 8 da noite, ela estava exausta de uma forma que nunca tinha experimentado. Não era apenas cansaço físico, era mental, emocional, mas de uma forma estranhamente satisfatória. O celular dela explodiu assim que ligou. Mensagens da mãe, das amigas, todas querendo saber como tinha sido. Mas havia uma mensagem que a fez parar no meio do estacionamento. Era de um número que agora ela reconhecia como sendo da assistente do Dr. Mendes. Doutora Santos, o Dr. Mendes pediu que eu agendasse você para a cirurgia cardíaca de quinta-feira. É um transplante de válvula aórtica. Ele disse que você está pronta. Prepare-se adequadamente. Até, Mariana.
Beatriz olhou para cima, para as janelas do último andar. Uma delas ainda estava iluminada. Ele ainda estava lá. Provavelmente revisando os próximos casos, estudando, planejando. Ela digitou uma resposta rápida. Recebido. Estarei pronta. E enquanto dirigia para casa naquela noite, com músculos doloridos e mente cansada, Beatriz se pegou sorrindo. 2 dias. Em apenas 2 dias a vida dela tinha mudado completamente. Ela tinha derramado café no diretor mais temido do hospital e, de alguma forma, tinha se tornado parte da equipe dele. A vida, ela descobriu, era bem mais imprevisível do que qualquer livro de medicina poderia ensinar. E a pergunta que fica é a seguinte: será que conseguir a atenção do homem mais implacável do hospital foi realmente sorte? Ou o começo de algo muito mais complicado? O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários. E se você está gostando dessas histórias de romance médico, deixe o seu like e se inscreva no canal. Tem muito mais drama, emoção e romance vindo por aí. Fiquem com Deus e até o próximo plantão.